Abra sua Bíblia comigo, lá em Números, capítulo 9, nós iremos ler do versículo 1 ao 14. Irmãos, o livro de Números é um livro, que narra ali o momento em que Deus, ele estabelece então ao povo, que o povo faça um censo, esse censo do povo que estava ali a caminho da terra prometida. E o Senhor nesse livro nos narra aqui muitos episódios, do tratamento de Deus, da aprovação de Deus sobre o seu povo e também daquilo que ele já havia estabelecido anos atrás. E dentre aquilo que Deus havia estabelecido estava a Páscoa. Então, Números capítulo 9, do versículo 1 ao 14, nós temos aqui o quê? Deus, ele relembrando ao povo a Páscoa, para que o povo possa cumprir aquilo que o Senhor havia estabelecido. E aí, certamente Deus aqui vai nos ensinar acerca da Páscoa cristã também. Aqui nós temos muito a aprender acerca da Páscoa que o nosso Senhor Jesus, ele vem ser e vem concretizar para nós. Então diz assim o texto sagrado, Números, capítulo 9, do versículo 1 ao 14. Você encontrou? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe na sua Bíblia. E se você está sem Bíblia, acompanhe no telão. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os estatutos e segundo todos os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado o cadáver de uma pessoa, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor no tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Moisés lhes respondeu: esperem e ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguns de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo o estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A igreja pode se assentar nesse momento. Irmãos, o tema da nossa mensagem nessa noite é a Páscoa cristã, a celebração da nossa salvação. A Páscoa, ela deve nos trazer a lembrança daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E nós iremos então ver nessa noite como esse texto aqui, ele nos mostra essa celebração, como deve ser essa celebração. A Páscoa é uma festa muito significativa para o povo judeu, para o povo de Deus, Por quê? Porque é um momento de lembrar aquilo que o Senhor fez, Quando tirou o seu povo do Egito e conduziu o seu povo para o cumprimento da terra prometida. O cordeiro pascal, lembre-se, era a última praga ali
em que Deus estabeleceu sobre o Egito, o cordeiro pascal, ele foi imolado, morto, seu sangue foi derramado e aspergido sobre as portas da casa do seu povo, do povo de Deus, para que quando o anjo destruidor passasse então por cima das casas, aqueles que tinham sangue nos umbrais das portas pudessem ser salvos, pudessem estar debaixo de salvação e não de condenação. Quando então Deus manifestou o seu juízo e os primogênitos ali do Egito, de pessoas, de homens, mulheres e animais morreram, os filhos de Israel foram poupados diante desse episódio que Deus ali realizou ali no Egito. Então Faraó abriu o coração e disse: o povo pode ir embora, vão adorar ao Deus de vocês no deserto. Dali em diante a salvação de Deus sobre aquele povo foi estabelecida, de maneira que o cordeiro pascal imolado, ele é lembrado como esse momento em que Deus, ele tira o seu povo, ele não permite que o seu povo esteja debaixo de condenação, mas salva o seu povo e conduz o seu povo à terra prometida. Logo, para o povo de Israel, irmãos, era uma festa extremamente importante. Contudo, irmãos, a revelação progressiva de Deus nos mostra que essa festa não é uma festa restrita aos judeus. E não é restrita aos judeus porque ela ganha um novo significado para nós cristãos. E quando nós lemos o Novo Testamento, especialmente lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz Paulo o seguinte: pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado ou sacrificado. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dando um novo significado ao cordeiro que os judeus sacrificavam a Deus. Paulo diz, olha, o cordeiro pascal verdadeiro, o cordeiro pascal, que aquele cordeiro lá do Antigo Testamento apontava, quem era? Era Jesus. De maneira que o apóstolo Paulo diz que este cordeiro foi sacrificado não por nós em casa, matando um cordeirinho, mas sacrificado na cruz do Calvário, quando Jesus ali derramou o seu sangue, quando ele ali levou sobre si os nossos pecados, para nos libertar da opressão do pecado, para nos libertar da condenação do pecado. De maneira que hoje celebramos essa festa e celebramos a Páscoa, não como os judeus, mas como os cristãos, com o entendimento de que o verdadeiro cordeiro pascal se chama Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O que a Páscoa significa para você? Pare e pense, qual a resposta que você daria à Páscoa? Ah, pastor, talvez eu nunca pensei sobre isso. Você se alegra pelo cordeiro que Deus enviou para a tua salvação? Porque a Páscoa é um momento de alegria. Embora seja um momento que nos lembre do sofrimento que o nosso Senhor passou, especialmente da sua ressurreição, irmãos, é um momento que para nós cristãos que estamos pela fé em Cristo Jesus, um momento de celebração, um momento em que o semblante de tristeza deve ser tirado de nós, porque o nosso cordeiro foi imolado. Porque aquele, irmãos, que nos substitui diante de Deus, morreu, entregou o seu sangue, nos lavou com o seu sangue, para no dia do juízo final, irmãos, o anjo destruidor passar por sobre nós e não tocar a nossa vida, porque o sangue de Jesus está sobre nossas vidas. Irmãos, nós precisamos nos alegrar, nós não podemos ter tristeza nesse momento. A Páscoa não deve ser lembrada como um momento feliz porque comemos docinhos, ou porque é um momento em que nós saímos com a nossa família, ou porque é um feriado nacional. Nada disso, irmãos. A maior alegria para nós que somos cristãos é saber o real significado da Páscoa, é saber que Jesus morreu por nós, que Ele foi imolado, assim como Deus tirou o seu povo lá do Egito e conduziu à terra prometida, assim Ele também está nos conduzindo à terra prometida pelo cordeiro pascal que morreu por nós na cruz do Calvário. Precisamos ver a glória de Deus na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus, irmãos, e vemos o que Ele fez por nós, nós precisamos, irmãos, enxergar a glória de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sem enxergar o livramento que nós recebemos através de Jesus, os nossos corações não terão razões para agradecer a Deus nesse dia em que nós comemoramos a Páscoa.
O texto aqui de Números, capítulo 9, versículo 14, nos relata o que nós chamamos de segunda Páscoa. Ou seja, o povo de Israel havia sido tirado da terra prometida. Lá na terra prometida eles haviam realizado a Páscoa, o cordeiro ali foi imolado, morto, sacrificado. E agora era um momento em que Deus estava cobrando que o povo atentasse para o mandamento que ele havia dado, de que todas as vezes, num tempo determinado, o cordeiro pudesse ser morto, imolado, e ali o povo pudesse lembrar do que Deus fez por eles. Irmãos, o povo de Deus estava cumprindo a ordem de Deus, porque Deus havia colocado um estatuto, um mandamento, deveria ser assim. E também relembrando aquela geração, o que Deus havia feito há 1 ano atrás, quando Ele tirava o povo lá do cativeiro e da opressão do Egito. Esse episódio tem muito a nos falar acerca da Páscoa cristã. E eu queria que você olhasse para esse texto, e eu sei que tem outros textos que talvez fossem mais fáceis para trabalhar esse tema, mas esse texto aqui, irmãos, também é revelador para nós. Esse momento em que Deus pede ao seu povo, depois que ele sai do Egito, que lembre da Páscoa, de realizar a Páscoa. Irmãos, aqui nós somos ensinados, e eu queria que você guardasse essa lição no seu coração nessa noite, que Deus, Ele proveu a nossa Páscoa, e é por isso que celebramos a graça de Jesus que nos trouxe salvação. Deus proveu a Páscoa, a nossa Páscoa não veio, irmão, dos nossos currais, a nossa Páscoa veio do céu, foi o pão do céu, o Cordeiro de Deus, que Deus nos deu, que Deus proveu para a nossa salvação. É por isso que precisamos nos alegrar, é por isso que precisamos celebrar a Ele em gratidão aquilo que Deus fez por nós. Sendo Jesus a nossa Páscoa, veremos que celebramos a Páscoa trazendo à memória aquilo que o Senhor realizou por nós, a nossa salvação. Veremos nessa noite que a Páscoa, irmãos, é um momento de lembrarmos o que o nosso Senhor fez por nós. E essa lembrança é uma lembrança mesmo. É resgatar na nossa memória o momento em que o Evangelho brilhou para nós e nós pudemos ver ali o amor de Deus em nosso favor. A Páscoa também, irmãos, nos mostra a pureza de Deus, como o nosso Deus é puro. Como o nosso Deus é puro. E também veremos que essa Páscoa nos revela, irmãos, o grande livramento do juízo de Deus. Então vejamos o que é que o texto, aqui nessa passagem de Números, nos ensina acerca da celebração da Páscoa que Deus proveu para nós, que Deus nos deu. Irmãos, Deus, Ele proveu a nossa Páscoa e por isso devemos celebrá-la como um memorial da nossa salvação. O que é um memorial, irmãos? É algo em que você olha para aquilo ali e você lembra de coisas que aconteceram sobre você. Então, existem vários memoriais na nossa vida. Muitas vezes a festa de aniversário está lá nos lembrando o quê? Nos traz à memória o dia em que nascemos. Um dia em que demos entrada aqui neste mundo. É um memorial. Irmãos, Deus proveu para nós a salvação e nós precisamos celebrar, irmãos, a Páscoa como um memorial da nossa libertação e da nossa salvação. Por que Deus estipula um memorial para a nossa salvação? Por que Deus quer que eu e você nos lembremos da nossa salvação? Irmãos, Deus quer que nós nos lembremos da nossa salvação para que possamos ser fortalecidos pela lembrança da graça que nós recebemos. Entenda bem o que eu estou lhe dizendo. Veja como Deus nos agracia. Ele nos dá memoriais para que nós lembremos daquilo que Ele fez por nós. E por que nós precisamos lembrar? Irmãos, porque nós somos muito fáceis para esquecer. A nossa mente, irmãos, rapidamente esquece da maior bênção que a gente já recebeu de Deus, que é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. O povo estava no 2º ano de sua peregrinação em direção à terra prometida. Então, diz o texto no versículo 1, acompanhe na sua Bíblia: no 1º mês do 2º ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito. Perceba aqui uma coisa interessante. Deus agora está chamando Moisés, chama Moisés no 2º ano, porque o 1º ano a Páscoa já havia sido comemorada, agora era o 2º ano. Então Deus chama o povo no 2º ano, num tempo posterior, para que naquele 2º ano o povo pudesse lembrar do seu passado,
para que o povo pudesse olhar para trás e lembrar do significado do que Deus fez quando os tirou da terra do Egito e conduziu eles à terra de Canaã. Israel, ele deveria ter sempre viva a lembrança da graça que recebera no livramento do Egito. De maneira que no versículo 2 e 3 diz assim: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado, segundo o estatuto que Deus havia estabelecido. Então, o povo agora está lá no meio da sua jornada, na sua peregrinação, e Deus está dizendo o quê? Lembrem-se, realizem a Páscoa, ou seja, tragam à memória de vocês aquilo que eu fiz por vocês. Em outras palavras, lembrem da salvação de vocês. E a razão é simples. A razão é que a mente de vocês se esquece muito fácil. A razão é muito simples, é que a mente de vocês para as coisas de Deus, irmãos, são muito frágeis, não conseguem reter. Então, lembrem-se todas as vezes que vocês matarem o cordeirinho, que vocês imolarem o cordeirinho, lembrem da minha salvação, porque foi eu que, com mão forte, agi libertando vocês, arrancando vocês do Egito. O mesmo rito, irmãos, estabelecido como lembrança da nossa salvação, é também ordenado no Novo Testamento. Se você observar aí na sua Bíblia, veja o que diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Ele diz assim: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória. Deus aqui, através agora da Páscoa, simbolizada pelo pão e pelo vinho na ceia do Senhor, o que é que Paulo está dizendo, usando as palavras de Jesus? Façam isto em memória de mim, para lembrar-se de mim, para que vocês possam se lembrar do que eu fiz por vocês. Perceba, irmãos, que a Páscoa para nós cristãos tem um cumprimento na ceia do Senhor. Quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos fazendo o que? Realizando a nossa Páscoa. Lembrando lá o cordeiro que foi entregue, lembrando da nossa salvação e nos alegrando, irmãos, com essa salvação. A nossa Páscoa ela é lembrada todas as vezes que ceamos, que aqui cumprimos essa ordenança do Senhor. Lembramos que Deus nos salvou, que Ele entregou o seu corpo, né? E seu sangue foi derramado. Corpo este, irmão, simbolizado pelo pão que comemos, sangue este simbolizado pelo sangue que Ele derramou em nosso favor. A ceia é um memorial de libertação do cativeiro do pecado, através do sangue do Cordeiro. Jesus, irmãos, estabeleceu o pão e o vinho como imagens reais, concretas do corpo e do sangue que foi entregue na cruz do Calvário em nosso favor. Irmãos, é um simbolismo, a ceia é um simbolismo do Cordeiro, irmãos, que deu a sua vida para nos salvar. Irmãos, devemos reter em nossa memória o significado da ceia e por meio dela nos alegrar com a graça da salvação que recebemos. Nós precisamos nos lembrar, a Páscoa precisa ser um memorial da nossa salvação. Aproveite esse dia para lembrar que o Cordeiro foi entregue, que o Cordeiro morreu de forma suficiente para perdoar os teus pecados, para te dar a libertação, para que você hoje pudesse estar aqui lembrando com alegria no teu coração e agradecendo, dizendo: Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela libertação, pela salvação que Tu me concedeste, porque Tu proveu para mim a minha Páscoa, e é por isso que eu celebro com alegria, trazendo à memória a minha salvação, a salvação que o Senhor me deu. Participe do memorial do Cordeiro com alegria. Às vezes, irmãos, a gente está aqui em cima, a gente percebe que tem pessoas que não entenderam o memorial da ceia, né? Que participam da Páscoa como um momento de tristeza, sem graça, sem vigor. Eu acredito que essas pessoas, irmãos, algumas delas, simplesmente nunca conheceram o real significado da Páscoa. Nunca conheceram o real significado do pão e do vinho. Irmãos, e elas tratam esse momento, e algumas delas comem e bebem o vinho como, sei lá, como se tivesse, talvez tratasse com mais reverência a comida em casa do que esse momento do pão e do vinho. Irmãos, o momento da ceia, o momento da nossa Páscoa é o momento de trazermos a memória com alegria.
É momento de nos desfazer daqui das coisas terrenais, daquilo que muitas vezes, irmãos, tem sido um peso e nos causado tristeza, porque o Cordeiro de Deus foi entregue pela tua vida, para que você pudesse se alegrar e dizer: glória a Deus, Senhor, porque eu vejo o teu amor no Cordeiro, eu vejo a tua sabedoria no Cordeiro, eu vejo a tua justiça no Cordeiro. Tomemos o pão e o vinho, irmãos, como uma maneira de lembrar que não estamos mais sob o jugo do pecado, e fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, com a certeza daquilo que Jesus fez em nosso favor. Então, irmãos, a Páscoa é um memorial. A Páscoa é um momento de resgatar a nossa lembrança, a lembrança da nossa salvação. Salvação operada por Jesus, mas ela também nos comunica que Deus não aceita pecado diante de si. Além da Páscoa nos mostrar que precisamos nos lembrar, que devemos nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, a Páscoa também nos lembra que o nosso Deus é o Deus perfeito, puro, santo, que não aceita pecado diante da sua presença. Irmãos, Deus, Ele proveu a nossa Páscoa, a tua Páscoa, meu irmão. Por isso, eu e você precisamos celebrá-la como uma manifestação da pureza de Deus. Celebrar e nos alegrar, porque Deus é puro. E por Deus ser puro, foi necessário que um cordeiro fosse sacrificado. Onde podemos ver a pureza de Deus na Páscoa? Como é que a gente percebe que Deus é puro na Páscoa? Irmãos, duas situações aqui nessa passagem revelam isso na celebração da segunda Páscoa. Segunda Páscoa é essa que o povo de Israel estava realizando. Os impuros, eles deveriam celebrar a Páscoa no tempo apropriado. Aí você diz: pastor, mas como assim? Impuro poderia celebrar a Páscoa? Impuro poderia matar a ovelhinha e entregar a Deus a ovelhinha? Irmãos, levantou-se uma questão no meio do povo de Israel, e a questão era o seguinte: impuros, quem eram esses impuros? Aqueles que haviam tocado em cadáveres. Possivelmente alguém tinha um parente que morreu, que faleceu, foi lá ajudar o seu parente falecido. A partir do momento que ele toca nesse parente falecido, a lei do Senhor o considera impuro. Ele não pode realizar de nenhum ato sacro, nenhum ato que seja voltado para Deus. Aí a questão foi o seguinte: estes chegam até Moisés e dizem: Moisés, como é que fica a nossa condição? Nós podemos celebrar a Páscoa, já que é uma determinação do Senhor, um estatuto do Senhor, mesmo estando impuros? Moisés de imediato não soube responder. E o que foi que Moisés fez então, irmãos? Moisés vai consultar a Deus. Observe que aí Moisés consulta a Deus. Mas aí quando Moisés consulta a Deus, outro problema Deus traz à tona. E qual era o outro problema? Além daqueles que estavam impuros, alguns que estavam viajando, e numa viagem longe do seu povo, surge a questão: esses que estão viajando longe, eles podem negligenciar a Páscoa? Eles podem dizer: não, a gente não precisa celebrar a Páscoa? Aí Deus diz: não, eles vão celebrar a Páscoa, tanto os impuros como os viajantes. Só que tem um detalhe: a Páscoa dos impuros não será comemorada no mesmo mês que o povo de Israel puro vai comemorar. E Deus então estabelece que no mês seguinte, após a Páscoa dos puros, aqueles que são impuros ou que estavam viajando, vinham então e celebravam a Páscoa. E aí eu queria que você percebesse aqui comigo, nesse episódio, irmãos, que Deus não aceitou a impureza daqueles que eram impuros segundo a lei, e muito menos a negligência daqueles que achavam: não, a gente não precisa lembrar o que Deus fez por nós, sacrificando a Ele o Cordeiro Pascal. Percebam, irmãos, aqui a mente de Deus em tudo isso, porque Deus simplesmente não tolerou a impureza e disse: celebrem como vocês estão. A lei de Deus revela como Deus é santo. A lei de Deus revela, irmãos, como o nosso Deus não aceita nenhum tipo de coisas profanas na presença dele. A gente tem um exemplo bem conhecido. Arão era um sacerdote do Senhor, da tribo de Levi, e ele tinha 2 filhos. Um se chamava Nadab e o outro se chamava Abiú. Se você ler lá em Levíticos capítulo 10, do versículo 1 ao 3, o que é que Nadab e Abiú, filhos de Arão, fazem ao Senhor? Deus havia estabelecido a queima de incenso, como é que o povo deveria queimar incenso e oferecer culto a Deus.
Nadab e Abiú, dentro do templo, fazem o quê? Simplesmente pegam um fogo que a Bíblia chama de fogo estranho. O que era esse fogo estranho? Possivelmente era alguma coisa da criação da mente deles. Eles pegam esse fogo estranho, vão até a presença do Senhor, descumprem o que Deus havia estabelecido, e quando eles então acendem o fogo estranho diante da presença do Senhor, o que é que acontece, irmãos? Eles morrem. E morrem, sabe por quê, irmãos? Porque Deus é puro, e quando Deus revela a sua santidade, nenhuma impureza, nenhuma transgressão e nenhuma negligência deve ser revelada diante da sua presença. Eu acho às vezes, irmãos, que a gente pede coisa, a gente faz aqueles pedidos bobos e tolos, que a gente não tem uma dimensão do que a gente está pedindo. Às vezes nós estamos pedindo, né? Deus, se manifesta entre nós, revela, Senhor, a tua grandeza, a tua santidade entre nós. Quem de nós poderia subsistir, irmãos, à presença do Deus Santo? Quem de nós não teria as mãos sujas diante da pureza de Deus? Irmãos, todos nós. Todos nós. Quando Deus aqui revela a impureza daqueles que desejavam oferecer a Páscoa e daqueles que estavam viajando, que não podiam negligenciar a Páscoa, Deus revela também a graça. Porque mesmo aqueles que se tornavam puros, continuavam pecadores. Continuavam pecadores. A Páscoa é uma celebração de graça. Porque nós temos um Deus tão santo, irmãos, e nós somos tão pecadores, mas um Deus que olha para mim e para você, e que decide nos agraciar, e que decide nos abençoar, irmãos, mesmo estando com as nossas mãos sujas. Nadab e Abiú deixa para nós esse exemplo, irmãos, de que nós não podemos celebrar a Páscoa em pecado e em impureza. Entenda aqui, celebrar a Páscoa em pureza é tratando, é destratando, é profanando aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E aí, nesse caso, aplica-se ao quê? A ceia do Senhor. Ah, pastor, quer dizer então que se eu participar da ceia de forma profana, negligenciando, zombando, fazendo daquele momento um momento qualquer, isso tem algum problema sobre mim? Tem, irmãos. E como tem? Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Paulo diz assim, isso dentro do contexto da celebração da ceia. Lembrando, a ceia é a nossa Páscoa. Então, irmãos, Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Come e bebe juízo para si, aquele que participa da Páscoa com impureza, com negligência, tratando a ceia como se fosse sei lá o quê. Nós precisamos, irmãos, Paulo ainda vai dizer em outro momento, que é por esta razão, pela profanação que alguns estavam fazendo em relação à ceia, que havia muitos doentes no meio da igreja, que havia muitos que estavam ali a morrer, que dormem, ele diz que dorme no meio da igreja. Por quê? Porque no momento de celebrar a Páscoa, no momento de lembrar da sua salvação, faziam isso, mas faziam isso de forma a zombar, a negligenciar, a profanar a santidade de Deus que há naquele momento. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, meu irmão. Quando a gente celebra a ceia, a gente precisa buscar do Senhor a reverência em nossos corações. Precisamos buscar, respeitar, honrar a Deus. Estar na presença do Senhor deve gerar no nosso coração, irmãos, um senso da grandeza de Deus e da nossa pequenez e da nossa pecaminosidade. De um Deus, irmãos, que fulmina a sua vontade, mas que não nos fulminou, que não nos matou, Ele nos deixa vivo ainda, mesmo sendo pecadores. Você chegou aqui nessa noite, você sabe o pecado que você trouxe quando você entrou nessas portas, mas Deus não te matou, Deus te deixou vivo, Deus te permitiu participar desse culto, e você precisa tratar a presença dEle de forma santa, reverente. Você tem discernido a santidade de Deus ao participar da ceia do Senhor? Sério, passa em revista do coração. Será que você tem discernido como Deus é santo? Será que você tem olhado para o pão e para o vinho como algo, né, que revela a grandeza de um Deus que te ama, que é
puro, que não aceita impureza diante da presença dele. Ao participar, irmãos, do corpo e do sangue de Jesus, nós precisamos estar confiantes na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que estamos debaixo da sua graça. Comer a Páscoa, o pão e o vinho em pecado é confissão do próprio juízo. Deixa eu ser bem prático para vocês. Sabe aquele indivíduo que chega na igreja, participa do pão e do vinho, da comunhão do Senhor, mas o seu coração é um coração cheio de pecado. Ele já está comendo o pão e o vinho, já pensando na prostituição que vai cometer amanhã, e ele acha normal. Ele come do pão e do vinho, mas já com o coração odiando o seu irmão, já tramando como dar uma rasteira nele ou nela. Sabe aquele indivíduo que faz isso? Paulo diz: quem participa assim da ceia traz juízo sobre si. E que juízo é esse? Um juízo muito claro. Você só está confessando para si mesmo que você não conhece Deus, que você não reverencia Deus como Deus precisa ser reverenciado por nós, porque Deus é santo e nós somos pecadores, falhos. Esteja atento para que as impurezas dos teus desejos não te faça comer pão e vinho sem discernimento da santidade de Deus e da corrupção do seu coração. É por isso que o momento em que a gente participa da Páscoa, comendo o pão e o vinho, lembrando da nossa salvação em Cristo Jesus, nós fazemos o que, irmãos? Nós lembramos que aquele corpo foi entregue, mas era o meu corpo quem precisava, quem deveria ter sido entregue. A gente bebe o vinho, mas era a minha vida quem deveria ter sido derramada lá na cruz do Calvário. E por que não poderia ser a minha? Porque minhas ofertas, irmãos, não passam de trapo de imundícia para Deus. Porque por mais que eu venha oferecer algo bonzinho, vai estar sempre sujo, maculado, né? Encardido pelo pecado. Mas Deus, irmãos, proveu o Cordeiro Pascal, que morre por mim e por você, que naquela cruz derrama o seu sangue, que naquela cruz tem o seu corpo, irmãos, ali trucidado pelos homens, para nos dar a salvação. A nossa Páscoa é celebração da pureza de Deus. Deus é santo e precisamos celebrar a Páscoa com esse discernimento. Senão, meu irmão, está complicado para você, está complicado para mim. Se não houver discernimento do que eu estou fazendo, se a minha consciência não estiver tranquila do que eu estou fazendo e de como Deus é santo, certamente isso gera em nós, irmãos, um senso de reverência, que muitas vezes não temos, porque o pecado nos torna irreverentes diante da presença de Deus. O pecado nos dá o coração de Caim. Lembra quando Caim foi cultuar a Deus? Foi o que ele fez, irmãos. Abel pega do melhor, né? Do melhor das suas ovelhinhas, mas Caim, irmãos, pega alguns frutos da terra. Ele pega qualquer um, porque para Caim, para Deus qualquer coisa pode ser entregue, mas para Abel não. Para Abel tem que ser as primeiras ovelhinhas, tem que ser o melhor fruto, tem que ser o melhor para o Senhor. O que é isso senão um coração reverente? O pecado nos dá o coração de Caim, que trata as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Entregamos a Deus coisas como, sei lá, estamos entregando a qualquer pessoa. Ao comer o pão e o vinho e ao participar da Páscoa do Senhor, precisamos trazer em nosso coração, irmãos, quem nosso Deus é puro, como Ele é puro, como, irmãos, nele não há sombra de variação, como nele, irmãos, não há pecado, como a sua vontade é perfeita, reta, irmãos, não há desvio no que Ele revela para nós. Nós precisamos estar vigilantes, porque o nosso coração, ele está inclinado a ter o coração, irmãos, irreverente diante da presença do Senhor. Por fim, a Páscoa, ela também deve ser celebrada por nós, porque temos a salvação. Nós não estamos esperando a salvação, né, como os arminianos creem. Nós não estamos esperando a salvação, porque eu não sei quem foi salvo. Jesus já morreu de forma suficiente na cruz do Calvário, irmãos. Jesus não veio abrir as portas do céu para que nós possamos, no ato da nossa escolha, entrar lá. Deus, irmão, já nos colocou no céu através de Jesus. O Cordeiro Pascal, irmão, já nos colocou no céu. E quando eu manifesto a fé no Cordeiro, em Cristo Jesus, irmãos, eu então me torno participante dessa bênção, dessa graça que Deus nos deu. E por isso que toda a glória é dele, não há glória em mim,
E por isso que eu digo glória ao Senhor, glória a Deus. Só lhe deu glória, só a Ele toda glória. Sabe por quê? Porque eu não posso fazer nada, porque eu não posso escolher o céu, porque minha natureza está corrompida, inclinada para viver longe de Deus. Eu estou incapacitado, morto em meus delitos e pecados. Mas Deus, irmãos, entrega o Cordeiro Pascal para nos colocar no céu, para nos tirar das trevas e nos colocar na sua maravilhosa luz. Deus, Ele proveu a nossa Páscoa, por isso devemos celebrá-la como livramento do juízo de Deus. Como livramento do juízo de Deus, você foi livre do juízo, da condenação de Deus. Por que devemos celebrar a Páscoa como livramento do juízo de Deus? Por que devemos nos alegrar nesse dia, trazer alegria ao nosso coração? Porque Deus nos livrou do seu veredito eterno, de que a condenação não está mais sobre nós. Deus nos livrou da condenação, Ele tirou de nós a condenação. Por que devemos celebrar a Páscoa por isso? Porque só aqueles, irmãos, que aceitam por fé a libertação de Deus do cativeiro do pecado, é que podem celebrar verdadeiramente a Páscoa. Escuta o que eu estou lhe dizendo aqui. Sabe quem é que celebra a Páscoa verdadeiramente, de verdade, de forma autêntica? Quem sabe que foi tirado do Egito. Quem sabe da opressão que vivia quando estava distante de Deus. Quem sabe das trevas que vivia antes de conhecer a Jesus. Estes celebram a Páscoa porque dizem: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos, porque eu não estou mais nas trevas, porque o Senhor agora me faz ver, e eu lembro da tua salvação, e celebro a ti, porque eu não estou mais debaixo de condenação. Irmãos, Deus deixa claro ao seu povo que a negligência, a Páscoa acarretaria juízo sobre o negligente. Veja o versículo 13 aí do texto de Números. Ele diz assim, porém, se um homem estiver puro, ou seja, não tiver com nenhum tipo de impureza, mas puro, não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, atente para isso aí, deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Sabe o que é que o texto está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte: se alguém que entendeu que foi tirado lá do Egito, que compreende bem o quanto sofria no Egito, e como Deus com mão forte o tirou do Egito e lhe colocou agora em direção à terra prometida, se este alguém não celebrar a Páscoa em lembrança da salvação de Deus, este alguém deve ser eliminado. Sabe por quê? Ingratidão. Porque ele sabe por que ele não celebra a Páscoa? Porque ele não compreendeu a dimensão daquilo que Deus realizou pela vida dele quando tirou do Egito. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui é: este indivíduo está sob juízo. Ele não pode gozar a salvação, ele não pode se alegrar com a salvação. Sabe por quê? Porque ele não faz ideia da libertação que Deus operou na vida dele, quando ele estava lá nas trevas, no lamaçal de pecado. Então ele não sabe o que foi que Deus fez por ele, logo ele vai tratar de forma negligente o cordeiro. Ele não vai querer oferecer a Deus sacrifícios, ele não vai lembrar de Jesus, ele sequer vai pensar na sua vida de outrora, quando estava lá algemado, encarcerado pelo pecado, e como Deus quebrou os grilhões dele. Está percebendo por que a Páscoa é uma celebração, irmãos? Para quem de fato sabe o sentido da libertação. A Páscoa é uma celebração porque nós olhamos e dizemos: Senhor, Tu sabes, Senhor, como eu vivia, como muitos de vocês aqui viviam.
alguns de vocês envolvidos em droga, alguns de vocês envolvidos numa vida de egoísmo, alguns de vocês envolvidos, irmãos, na miséria do pecado, se degradando todos os dias, cada vez mais, se afundando, e Deus foi lá, estendeu a mão para você e lhe puxou, para que você pudesse dizer hoje: eu sou livre, eu vivo para Deus. Esses que olham para trás e sabem do que Deus operou sobre a vida deles, estes podem dizer: Senhor, eu celebro a Páscoa, eu celebro o sacrifício que Tu fizeste na cruz do Calvário, porque Tu me tirou de uma situação terrível, deprimente. Irmãos, todo que celebra a Páscoa do Senhor segundo a vontade de Deus está salvo do juízo. Por isso que o texto vai dizer aqui, irmãos, que os impuros, ou melhor, que os puros, que estão ali, eles precisam celebrar a Páscoa. Agora, se um puro simplesmente negligencia, ele peca por omissão, por não dar o devido valor e a reverência à obra que Deus havia feito sobre a vida dele. Irmãos, os que celebram a Páscoa segundo a vontade de Deus estão salvos do juízo de Deus, e isso inclui a mim e a você. Conta-se que dias antes do encerramento da Segunda Guerra Mundial, em uma daquelas colônias de presos que existiam naquela época, principalmente muitos judeus, correu-se a notícia de que a guerra havia acabado. Embora eles não pudessem ser libertos imediatamente, muitos receberam a notícia de que a guerra havia acabado e que eles seriam livres daqueles campos de concentração. E quando alguns então receberam essa notícia, seus corações começaram a se alegrar, com a esperança agora não mais distante, mas com a viva esperança de que o seu cativeiro estava terminando. Irmãos, e muitos começaram a se empolgar e entrar numa alegria, de maneira que os exércitos alemães, quando olhavam para aqueles presos, não conseguiam compreender tamanha alegria. E alguns se perguntavam: como é que eles estão tão alegres assim, se ainda estão presos, se ainda estão aqui, estão sujeitos a morrer a qualquer momento. Irmãos, o que aqueles guardas não sabiam era que a notícia da libertação, a boa nova, já havia chegado até eles. E aqueles irmãos que estavam ali, olhando para aqueles que estavam presos, estavam contemplando a alegria daqueles que estavam encarcerados. Irmãos, a certeza do livramento se expressa em atos de gratidão, por suportar os dias de aflição na prisão. Eles sabiam: isso vai se acabar, as grades vão cair por terra, o sofrimento vai acabar, nós vamos voltar a comer, nossa saúde vai ser restabelecida, nós vamos nos encontrar com os nossos filhos. Irmãos, essa alegria invadiu o coração deles. Irmãos, uma gratidão que os guardas não compreendiam. O nosso Cordeiro Pascal, ele nos deu o livramento do juízo de Deus. O juízo de Deus ainda não aconteceu, mas hoje nós temos a certeza de que já recebemos. E o mundo olha então para aqueles que creem na salvação, e o mundo não compreende, porque somos um povo alegre, um povo que celebra a Deus. Eles não compreendem, irmãos, porque a boa nova de Deus já nos chegou, e a boa nova de Deus diz: o fim está próximo, e no fim não haverá mais condenação sobre a vida de vocês. E tudo isso, sabe por quê? Porque o Cordeiro Pascal foi entregue em nosso favor. Embora ainda estejamos a caminho do fim, o fim não chegou. Nossos corações já se alegram, irmãos, pois o Cordeiro foi morto para que tenhamos salvação. E é essa mensagem que o mundo precisa ouvir de nós. Essa mensagem que já conforta e já alegra o nosso coração. Devemos celebrar a salvação que recebemos por meio do Cordeiro Pascal, Jesus. A salvação que Ele nos trouxe deve ser lembrada por nós com gratidão e júbilo, e não, irmãos, com tristeza e lamentos e queixas. O sacrifício de Jesus por nós tornou real em nossos corações a certeza de que não há mais condenação sobre nós. Gosto muito quando Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem nos justifica? É Deus quem te justifica.
É Deus quem estava naquela cruz, justificando a tua vida, preparando para que você pudesse estar na presença do Senhor. Celebre hoje mesmo a boa notícia que você recebeu. Embora você olhe ao teu redor e ainda veja prisões, veja algemas, mas saiba que a libertação já foi anunciada, que o juízo, irmãos, do juízo você já foi livre, liberto, não há mais condenação sobre a tua vida. A Páscoa vem nos trazer essa notícia. O Cordeiro Pascal morreu de uma vez por todas pela tua vida. Louvamos a Deus que providenciou a nossa Páscoa. Louvamos a Deus porque não foi o pastor aqui, não foi nenhum homem que providenciou para mim e para você a Páscoa. Irmãos, foi o próprio Deus quem proveu para mim e para você o Cordeiro Pascal. Ele nos livrou do destruidor, que passou lá por cima da casa dos hebreus lá no Egito. Irmãos, e que passa hoje por cima das nossas casas, sabe por quê? Porque nós estamos lavados pelo sangue do Cordeiro Pascal. Irmãos, Ele nos livrou do destruidor, que apavora o coração quanto ao futuro. Olhamos para o futuro e já não temos mais o que temer, porque o amor lança fora todo medo. O amor me faz olhar para frente e dizer: não tenho o que temer, sabe por quê? Porque nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que... É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Deus lança fora o nosso medo. A gente não tem mais, irmãos, que temer o que vai vir adiante. Nem a morte nos amedronta mais. Porque morrer para nós é lucro. Porque a morte nos coloca debaixo das asas de Deus. Porque a morte, irmãos, nos faz entrar na perfeição eterna do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, celebre de todo o coração a graça de Jesus em tua vida. Cristo é a nossa Páscoa. Nele lembramos que somos santificados para vivermos para Deus. Glória a Deus pelo Cordeiro Pascal que Ele nos deu.